Boa noite a todos. Você que está nos ouvindo agora neste momento, na gravação também, nós queremos trazer um assunto para a igreja hoje sobre o nome do Senhor. Não é uma pregação que pode se desenvolver com muito avivamento, mas é uma pregação que vai mexer com o seu coração, com a sua e com a minha consciência, assim como mexeu na preparação desta pregação. Que se tivesse um título, nós iríamos colocar mais ou menos assim: usando o nome de Deus pela razão correta. Nós vamos buscar informação na palavra do Senhor, e quero já entrar com uma frase que durante essa semana, na preparação do sermão, eu entendi que quando não se honra o nome, é porque não honra o dono do nome. Vou repetir. Quando nós não honramos um nome, é porque nós não honramos o dono do nome. Nós vamos conferir. Evidente que na palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler, o primeiro versículo, está em Levítico 19:12. O Senhor disse sobre o seu nome: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Primeira informação bíblica: não jurareis falso pelo meu nome. E se fizer isso, está profanando o nome de Deus. E ele disse: eu sou o Senhor. Segunda informação, ainda sobre o quesito lei, nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é um dos mandamentos, terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso escreveu Moisés. Então, o que nós colhemos desse segundo versículo? Não tomar o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não tem por inocente quem isso faz. Então, não tem inocência quem fazer mau uso do nome de Deus. A finalidade desse terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. O Senhor, Ele quis mostrar para o povo de Israel que o seu nome era santo, porque Ele é santo. Então, cuide do seu nome como santo, o 3 vezes santo. Nós podemos comentar que os nomes são tão importantes que nós reagimos mal quando o nosso próprio nome é escrito errado, ou alguém zomba do nosso nome, nós não gostamos. Não aceitamos que alguém use o nome dos nossos pais em vão, alguns principalmente o da mãe. Uma verdade prática que nós vemos no terceiro mandamento, que proíbe o uso indiscriminado e leviano do nome de Deus, nós conseguimos encontrar em Tiago 5:12 também. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Então, usar o nome de Deus e fazer juramento é um encaminhamento para cair em condenação. E nós vimos que, tanto em Levítico quanto em Êxodo, que não ficará inocente quem tomar essas atitudes. Os judeus aplicavam esse cuidado com muito cuidado mesmo, até para escrever o nome do Senhor. Porque eles tinham a consciência, e têm até hoje, que Deus é santo e exige santidade do seu povo. Eles aceitavam isso com reverência. O nome do nosso Deus jamais deve sair das nossas bocas de uma forma
à toa, inútil, jacosa, isto é, que provoca risos, maliciosa, sem proveito algum, misturado com palavras fúteis e sem autoridades. São as coisas vãs. Com hipocrisia, Isaías 48:1 alertou o povo sobre isso. Jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Usavam o nome de Deus de uma forma falsa. Perigo à vista, dizia Isaías. E isso ainda para nós é extensivo. O Senhor não deixou de ser santo. O seu nome ainda é santo e vai ser santo até a eternidade. São pessoas que chamam pelo nome de Deus, ou que se chamam pelo nome de Deus, mas não vivem na sinceridade, na presença de Deus, é o que Isaías apontava. Sempre o nome do Senhor, nosso Deus, deve ser carregado de honra e santidade. De uma forma didática, o Senhor exigiu que ensinasse os nossos filhos a honrarem os pais. No entanto, as ordenanças do Senhor estão num processo de abandono. Tem seu fracasso inicial no interior dos lares, por intermédio do desrespeito aos pais. Quem não honra seu pai que vê, como é que vai honrar ao nosso Deus que não vê? Nos mandamentos que Moisés recebeu, quanto a pais e mães em honrá-los, é o 5º mandamento, que define o relacionamento adequado no lar como norma de conduta. Veja que em Êxodo 20, e versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Conhecido. Amém, irmãos? Jesus lembrou o jovem sobre a confirmação desse mandamento, em Mateus 19:19. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta desse jovem foi que ele fazia isso, desde a meninice. Terceiro item, nós vamos ver que Paulo exorta os filhos dos irmãos da igreja de Éfeso, em Éfeso 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vimos essas 3 referências. Nós vemos aqui um em Êxodo, sobre pai e mãe, que é o 5º mandamento, e depois Jesus confirmando com esse jovem a necessidade do 5º mandamento, e Paulo confirmando com a igreja neotestamentária a necessidade dos filhos honrarem seus pais. Amém, irmãos? Então, esse 5º mandamento que nós tão conhecemos, ele vem ser um espelho para ter condução em reverenciar o nosso Criador também. Os judeus tinham esse respeito e temor e evitavam, inclusive, pronunciar e escrever o nome do Senhor. Por exemplo, eles não escreviam o nome do Senhor em qualquer situação de humor. Eles antes faziam uma prece, eles se apresentavam para ter o direito de escrever ou pronunciar o nome do Senhor. É surpreendente perceber e tratar-se de que os mandamentos mais violados pelas pessoas são esses 2. O terceiro e o 5º mandamento. A falta de reverência e temor tem suas consequências, como nós vimos lá em Êxodo e Levítico. Não deixou de ter consequências. A banalização do nome de Deus é o retrato caótico que as famílias e as igrejas encontram-se nas suas últimas gerações. Por exemplo,
Há uns anos atrás, uma famosa animadora de programa infantil, e alguns aqui eram infantis naquela época, aquela chamada Rainha dos Baixinhos, ela falava, referenciando ao Senhor, de o cara lá de cima. E ela induziu quase toda uma geração a achar que lá nos céus, acima das nuvens, tinha um cara qualquer. Essa blasfêmia. Então nós vemos, irmãos, que a sociedade que nós encontramos, ela é leviana em tratar-se com o nome de Deus. Ninguém teme ninguém se não tiver submissão. Porém, entanto, hoje as pessoas são insubmissas nos lares e na questão do Altíssimo. Veja o que diz Tito, capítulo 3, versículo 2. Admoesta-os a que sujeitam aos principados e potestades e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Essa orientação que Paulo escreveu a Tito caiu no vazio no mundo que nós vivemos. Ele já não faz mais sentido essa relação de respeito. Não respeita os pais, não respeita os idosos, não respeita as autoridades, não respeita os patrões, não respeita as potestades. Como é que vai respeitar a Deus? Então, toda essa falta de respeito, desrespeito, eles estão intercalados e desce ao mais baixo nível tratativo que a sociedade poderia apresentar, e vai piorar. Que não seja dentre nós, que entre nós, isoladamente, possamos ser pessoas que honram os pais, honram as autoridades e honra principalmente ao nosso Deus poderoso. Amém, irmãos? Porque neste particular temos muito que aprender com os judeus. O respeito e a autoridade que ainda não cessou entre eles. Jesus continuou o ensino de santidade através da oração útil que ele nos ensinou, a oração modelo, que disse Jesus na sua oração, lá em Lucas 11, 2. E ele disse: quando orares, ou orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o reino não vem, a vontade dele não vem, nem na terra nem no céu, se o seu nome não for santificado entre nós. É pecado apropriar do santo nome de Deus para usá-lo em terceira pessoa e em grau que lhe subestime, quando o seu nome é citado apenas para dar, por exemplo, entoação em qualquer papo furado, sem produção, sem futuro e que te encaminhe bem. Nós devemos estar atentos a estas nuances que nós, porventura, passamos como pessoas desapercebidas. Por exemplo, algumas falas bastante usadas, algumas são criadas por músicos mundanos, outras nascem de ditos populares e que pegam no gosto do povo, não deve pegar no gosto dos membros e dos salvos do Senhor, da igreja do Senhor. Já ouviu alguém dizer: uma situação é essa mesmo só por Deus é mais. E agora, se tem alguém da igreja dizendo que ele é brasileiro e que ora para o seu time de futebol, por exemplo, você não acha que isso é para os deleites do mundo? Deus vai ouvir?
os dias que vivemos são de maiúsculas irreverências ao nome de Deus. Estimulados pela imprensa, em todo qualquer assunto. Você, meu irmão, minha irmã, deve sentir-se mal quando ouve o nome de Deus em vão. Porque hoje nada é consagrado neste século. A religião, o sexo, a fé, a família e Deus. Cabe a você, cabe à igreja. Tudo está sendo tratado com zombaria, satirizado e distorcido. Milhões se dirigem ao Todo-Poderoso e o Santo Deus, que habita numa luz inacessível, como se dirigisse a uma pessoa qualquer, ou a um ser imaginário sem valor algum. Tais zombadores deveriam saber que de Deus ninguém se zomba. Como Paulo escreveu a carta aos Gálatas, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Se as pessoas aí fora zombam, irmãos, que não seja nos nossos lares, por favor. Que não seja no lugar qualquer onde nós estivermos. Se o Senhor não estiver presente em honra, não traga seu nome para ser usado em desonra, nem em pensamento. É blasfêmia que vai exigir acerto de contas. Por isso que Jesus disse, quando orares, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E nós vemos em Êxodo 27, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Você pode estar perguntando, irmão, quando é então que devemos falar com as nossas bocas o nome de Deus? Quando é que vamos usar? Quando falamos com Ele nas orações ou a respeito dEle em assuntos sacros e sagrados, assuntos sérios, que nos faz crescer na vida e diante dEle. Não devemos apropriar do nome dEle como um refrão, um coro para ilustrar nossas opiniões em coisas vãs e vazias e inúteis, que nem deveria habitar no nosso palavreado e nos nossos pensamentos. Se não habita, não vamos correr o erro de citar o nome do Senhor atrelado a assuntos indevidos. Porque pronunciar o nome de Deus não é brincadeira, assim que o fazem. Ele não é para ser mencionado a torto e direito, nem para ser repetido mecanicamente. Não devemos tomar carona no nome de Deus para prometer alguma coisa e receber algo. Ao nosso redor, quase todos mencionam o nome de Deus sem o menor respeito. Em novelas, em filmes, em programas humorísticos, principalmente, irmãos, te aconselho a você parar de ouvir. Você não precisa de humor na sua vida. Você precisa da alegria do Espírito Santo do Senhor. Você não precisa melhorar o seu humor ouvindo programas indecentes. Em anedotas, contado nas rodas dos escarnecedores. Nas brincadeiras, nas piadas e até nas mentiras que se usa o nome de Deus. As vis concupiscências. O nome de Deus aparece de maneira totalmente profana na televisão, no rádio, no teatro, na música, nas músicas e nas rodas dos bebedores. Você é crítico nas músicas que você ouve? Você já parou para ouvir melhor as músicas que talvez tocam no seu carro, talvez tocam no seu ouvido, com fone de ouvido, que penetra no seu cérebro e faz um mal, quando essas músicas profanam o nome de Deus?
Você tem se policiado contra essas coisas, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes tem a entoação de humor e algazarras. Tudo profana o nome do Senhor. Usa o nome de Deus em algazarras. Ele é pai, mas não é padrasto. Se não ajuda, também não atrapalha. Uns jogos de palavras torpes, que são as palavras torpes que a Bíblia diz para nós deixarmos de usar e até ouvir. Falas irreverentes e com ausência total de temor a Deus. Falta temor. Volto a dizer aos irmãos, se o mundo não teme ao Senhor, nós temos o dever de temer. Amém, irmãos? Veja o que diz Provérbios 10 e 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Quem teme o nome do Senhor tem seus dias acrescentados. Aprendemos que o único e o quinto mandamento, que é a promessa de honrar pai e mãe, nós vemos que o temor ao Senhor também tem dias acrescentados. Então a honra, irmãos, tanto aos pais quanto a Deus, tem dias acrescentados, dias melhores. Pedimos tanto ao Senhor dias melhores sobre essa terra, governos melhores para nos dar mais coisas que podemos ter. Mas como vamos ter se nós fazemos trocadilhos com o nome do nosso Senhor? Que autoridade nós vamos ter de orar ao Senhor para pedir que Ele nos dê um governo manso, um governo mais humano? Se nós brincamos com as coisas sagradas, isso não deve coexistir em nós. Amém? Se não houver respeito na língua, nas palavras pronunciadas, bem certo também que não terá o Senhor em honra nos seus corações, nos nossos corações. Como falar o seu nome em vão e dizer que tem como seu Salvador? Que discrepância! Se os anjos adoram em santidade e honra 24 horas do dia que Deus deu à eternidade, como os cristãos ainda representativos aqui na terra não cumprem a sua tarefa, o seu dever? Como então devemos orar? Como devemos então, irmãos? Em quais instâncias nós temos a permissão para usar o nome do Senhor? As principais formas. Primeiro, na oração. Na oração usa o nome de Deus. Nas súplicas, nas ações de graças, na intercessão, nas petições, no louvor, na adoração. Amém? As formas principais pelas quais devemos falar a respeito de Deus são no evangelismo, por exemplo. Eu não acredito, irmãos, que existem crentes que não fazem evangelismo, que não falam de Deus. Não é só pegar folheto, esse é um dos meios. Mas eu não acredito que, se você nunca falou do Senhor, no seu serviço, na escola, para os seus parentes, para os seus amigos, fale o nome do Senhor evangelizando. No ensino da palavra, nas escolas que falam do Senhor, nas obras do reino, na pregação do Evangelho, compartilhando o que Ele tem feito em você nas suas bênçãos. Conta as bênçãos do Senhor, use o nome dEle, para dizer foi Ele que fez. Pode ser que nem isso se faz, e dizer eu estudei, eu trabalhei, eu lutei, agora tenho um bom emprego. Que tal dizer, olha, eu fiz, mas o Senhor me deu. As bênçãos veio dEle, o emprego, a família. Podemos, irmãos, ter um leque tão grande de usar o nome do nosso Senhor e ser aceitável. Todas devem ter propósito de anunciar e honrar o santo nome do nosso Senhor. Somente quando reverenciamos o nome santo do Senhor, deixando e abandonando o uso em vão, é que podemos ter a fé para invocar e anunciar seu santo nome com um efeito de poder de resposta. Quando você leva o nome do Senhor a sério, quando você honra o nome do Senhor,
como nós vemos Jesus falar, nós vemos Paulo falar, vemos Moisés falar, o próprio Deus falando através dos profetas. Quando nós honramos o nome do Senhor, nós temos poder de resposta. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Jesus disse isso, irmãos. Amém? Porque o Senhor quer que invoquemos o seu nome para Ele realizar a sua obra em nós. Veja o que diz Salmo 86, de 11 em diante. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. E olha o que o salmista diz: une o meu coração ao temor ao teu nome. Amém? Une o meu coração ao temor do teu nome. O nosso coração, irmãos, tem que estar unido ao temor do Senhor. Porque quando o nosso coração está cheio de temor do Senhor, a nossa boca, irmãos, só vai louvar ao Senhor, só vai honrar ao Senhor, só vai dizer as boas novas do Senhor. Não tem nenhum espaço para algazarra, para nomes tolos, para assuntos tolos, para pedidos para deleites, as pedidos mundanos. Precisamos de entender e conceituar cada dia mais o que é Deus em nós, a partir do seu nome, do que Ele pode fazer em nós. E Ele diz: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a ter uma transformação, a ter um upgrade na sua vida, em uso do nome do Senhor, e ter um apuramento, uma depuração das coisas que estão agindo na sua língua? Fizemos algumas pregações sobre a língua, agora nós estamos falando sobre o bom uso dela. Quando honramos o nome do Senhor com as nossas bocas, deixando de usar em vão, estamos resguardando o poder do seu nome para o momento em que precisamos. Esta é a vida útil no Senhor. Quando precisa, Ele é útil. Devemos manter essa lisura diante do seu trono da graça para ganhar mais e mais confiança cada dia mais. Quanto mais nós exaltamos o nosso Senhor no trono da graça, mais confiança nós vamos ter para usar o seu nome e receber as bênçãos prometidas para nós. Quem tem hábito de usar o nome do Senhor em vão, não tem confiança nas horas que precisam de um pedido de socorro, por exemplo. E alguns espalham pedido de oração: ore por mim, como se Deus não estivesse ouvindo a voz dele. Não é errado você pedir oração para os irmãos, é um endosso de confiança, de selo de amor e de união numa oração só. Mas nós devemos ter nossas orações todas validadas no Senhor, pelo temor que nós temos ao seu nome. Não devemos buscar ao Senhor só no dia da angústia, mas nós devemos ter um culto de gratidão durante todos os dias, para que no dia da angústia seja uma subsequência de usar o nome do Senhor em glória e honra, para ter as respostas necessárias. Para não cair no erro que Jesus tanto falou, e exaltou com força, em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai é honrar o seu nome. Amém? Observe, meus irmãos, uma parte que eu faço para você. O fato de tomar o nome do Senhor, ainda que com respeito e honra, não é garantia de salvação. Nós não estamos falando de garantir ou de conseguir salvação, pois só é salvo aquele que faz a vontade de Deus, porque os salvos têm a obrigação, em Cristo Jesus, de honrar o nome de Deus. O nome do Senhor, Adonai, Javé e Jeová, e o tetagrama, que são todas não tem vogal, praticamente impronunciável. Esses nomes não salvam, não tem poder salvífico, como se fosse uma fórmula. Mas o que Cristo tem para nós de professar o seu nome, então Ele vai ouvir de nós. Porque a nossa língua, irmãos, é uma chave, um termômetro da nossa reverência.
porque vem do coração. Se há reverência, há um coração sujeito. Se há sujeição, há poder de Deus. Há, sim, o poder de Deus. Palavras que vêm do coração, porque ali é o que somos e soltamos para fora o que vamos falar. Porque tudo, irmãos, é comprometido pela boca, quando vem do coração. Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos julgados um dia. Jesus explicou mais sobre esse princípio quando disse, lá em Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que nós falamos sobre a boca. Quando você for anunciar uma afirmação de fé no Senhor, ela deve ser de acordo com a transformação que o Senhor efetuou no seu coração. Anunciada sempre em honra no seu santo nome. Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Efésios, Paulo diz aos irmãos em Efésios capítulo 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esse sermão de hoje tem base nesses versículos, porque alguém pode dizer, olha, mas eu não posso falar nada. Confira o que Paulo diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Só as que forem boas para a edificação, para promover a edificação, para que aqueles que te ouvem dê graças ao Senhor. Caso contrário, versículo 20 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para que estáis selados no dia da redenção. Amém, irmãos? Nós temos que ficar atentos, porque tomar o nome do Senhor em vão significa exatamente o que parece na palavra. Usar o nome do Senhor desnecessariamente, de forma gratuita, sem razão, sem propósito, impensado, em vão, é isso, inutilmente, à toa, indica algo sem valor, sem conteúdo, irreal, no aspecto moral e material. Considere essas palavras. É o que os cristãos descuidados mais fazem na atualidade. Usam constantemente o santo nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Precisamos tomar conta, averiguar e cuidar do que nós falamos. Vou dar mais alguns exemplos para você ambientar em algumas coisas que andam se falando por aí. Alguém pode dizer o nome do Senhor e depois dizer, eu não acredito no que esse governo fez. Não use o nome do Senhor para fazer política. Pelo amor de, pare de gritar, meu filho. Essa não é tão incomum assim. Para educar, use a correção e não o nome de Deus. Use a disciplina e não o nome de Deus em vão. Meu e o nome dele. Eu não pago essa conta de jeito nenhum. Não dê calote usando o nome do Senhor. Refaça as contas. Refaça o que você fez. Usa o nome do Senhor e diz, mas hoje está muito quente mesmo. Quem aguenta? Usar o nome do Senhor para reclamar do tempo que Ele nos deu. Que hipocrisia. Temos que ser sábios. Usa o nome do Senhor para dizer, como isso doeu demais. A dor, irmãos, faz parte. Nós não podemos expressar nossos sentimentos, nem que seja dor ou alegria extrema, sem dar honra e glória a Ele. Você pode comemorar suas vitórias e sofrer na sua dor, mas no aspecto de uma oração, ou de um louvor, ou de uma oração.
jamais numa exclamação pessoal, reservada a você como insatisfação. Não exponha insatisfação usando o nome do Senhor. É em vão. Todas essas conversas atreladas em conversas diárias, em usos diários, sem a mínima necessidade. Isso sim é usar o nome do Senhor em vão. E outras vezes, até substituir o nome do Senhor para não falar um palavrão. Por exemplo, quando você chuta com o dedo um canto de mesa. Substitui o nome do Senhor por uma blasfêmia. É pecado, irmãos. E tantas outras coisas mais. Ao invés de soltar uma maldição, fala o nome de Deus como se fosse melhor. Porque com o nome do Senhor não se faz jogo de palavras. É um nome de honra. Lucas 10, versículo 1, nós vemos novamente: quando orares, dizei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Uma fala que geralmente ouvimos também em alguns, principalmente evangélicos, e não faça isso, meu irmão, é o determinismo. Aquela resposta que alguém diz usando o nome do Senhor como sujeito. Ele há de querer. Ele há de querer. Como que o Senhor tivesse uma obrigação de ter a mesma vontade que possamos ter hora e outra. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. Veja que Tiago diz, capítulo 4. Quando ele diz que alguém, por um acaso, diz, ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá e contrataremos e ganharemos, fazendo um roteiro, fazendo uma agenda. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque aqui é a vossa vida, é um vapor que aparece e depois, logo pouco, se desvanece. Em lugar que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aqui eu não vejo, ele há de querer. Se o Senhor quiser. Tem diferença entre o autoritarismo e a sujeição quando nós dirigimos ao Senhor. Cuidado com essas frases humanas, criadas pelos homens, às vezes um pouco sutis, de aparências boas, de aparências que levantam, que dão up, mas na verdade elas não pertencem ao Senhor. Ele não aprova. Que a partir de hoje, meus irmãos, nós aqui, diante da leitura da palavra do Senhor, conferindo nas Sagradas Escrituras, possamos ter mais zelo nas pronúncias e nos pensamentos do santo nome do Senhor Deus. Não por misticismo, longe desta cultura pagã, mas por reverência, honra, louvor e glória e santidade. Santo, santo é o Senhor. Que podemos encarar isso a partir do nosso íntimo. Podemos, para que possamos ter fé no dia da angústia, para que possamos ser ajudados no tempo oportuno e ter uma vida em temor durante o tempo da nossa peregrinação. E entender cada dia mais que o nome do Senhor, para nós, ou como nós vemos desde Levítico, desde Êxodo, Jesus e os apóstolos dizendo que quando nós honramos o seu nome, é porque nós honramos também a Ele. Que o Senhor seja honrado na sua vida, que possamos ter um conhecimento da honra ao Senhor, do louvor ao Senhor, da gratidão ao Senhor.
a partir do uso do seu nome. Uma boa noite a todos. Amém.